Larissa Andrade tinha 27 anos. Era enfermeira do plantão noturno na emergência do Hospital Santa Ana, no Rio de Janeiro, e dormia numa cama no porão da mansão do próprio pai. Havia anos ela vinha aprendendo a ficar em silêncio numa casa que nunca quisera tê-la ali. Então, numa manhã, sua madrasta lhe deu uma escolha que não era escolha nenhuma. E no fim daquela semana, Larissa estava de pé com um vestido de noiva de segunda mão, na frente de uma multidão que só tinha ido até ali para rir dela. O homem com quem a estavam casando era o mendigo que vivia perto das docas, na zona portuária. Um casaco do exército todo rasgado, barba por fazer, olhos cinza e frios, que nunca tinham pedido nada a ninguém. Na vizinhança inteira o chamavam de o louco do cais. A madrasta dizia que era exatamente o que uma garota como Larissa merecia. E cada pessoa daquela multidão tinha certeza de que estava vendo a vida de uma jovem terminar da pior forma possível. Mas nenhum deles, nem o pai que a entregara com a própria assinatura, nem a madrasta que já contava a vitória, tinha ideia de quem era de verdade aquele homem maltrapilho, nem do que acontecia com quem humilhava uma mulher sob a proteção dele. Se uma história como essa mexe com você, deixa o like. Compartilha com alguém que ainda acredita que a vida tem um jeito de acertar as contas e se inscreve neste canal para não perder o que vem depois. Agora vamos voltar para aquela manhã fria no Leblon, onde tudo começou. A neblina que sobe da Baía de Guanabara ainda não tinha se dissipado quando Larissa atravessou o portão de ferro da mansão na colina, ainda vestindo o jaleco azul desbotado depois de uma noite inteira na emergência. Tinham sido 3 internações seguidas naquele plantão, e o dorso das mãos ainda guardava as marcas vermelhas das luvas de látex, enquanto a pele rachada pelo álcool em gel ardia toda vez que o vento frio batia nos dedos. Ela entrou pelos fundos, um hábito que virara instinto, porque desde que a casa tinha passado para as mãos da nova esposa do pai, ela tinha aprendido a se mover em silêncio e falar baixo. Na cozinha, o cheiro de café recém-coado subia quente pelo ar, mas ela não tocou na xícara. Mal tinha largado a bolsa numa cadeira, quando a voz de Marlene cortou vindo da sala de jantar. Não era alta, mas era afiada e precisa, como uma tesoura cortando linha. Larissa, você chegou. Cheguei sim. Acabei de sair do plantão. Ótimo. O piso da sala está imundo. Os fornecedores da festa chegam às 10 para tirar medida, e eu não quero que vejam marca de sapato no parquet. Larissa olhou para os próprios pés, pés que a tinham carregado a noite inteira e agora latejavam dormentes. Eu ia dormir um pouco antes. Depois eu limpo. Você é enfermeira. Ficar acordada a noite toda é parte do seu trabalho. Não vou chamar uma faxineira de fora quando já tem gente dentro de casa sem mais nada para fazer. Larissa não discutiu. Só balançou a cabeça, foi buscar um balde e um pano e se ajoelhou no canto da sala, onde a primeira luz da manhã entrava pelas janelas altas. Sabrina desceu a escada com o celular numa mão, passando pela irmã como quem passa por um móvel. Limpa direito perto da mesa. Outro dia eu tirei uma foto e aquela mancha apareceu. O povo comentou. Tá bom, eu limpo. E não respinga água na parede, mamãe mandou importar aquela tinta, custou uma fortuna. Larissa torceu o pano e a água escura escorreu para dentro do balde. Onde quer que ela passasse o pano, a madeira brilhava, e ela pensava que se alguma coisa naquela casa era mesmo fruto do seu trabalho, era aquele piso reluzente que ninguém nunca notava. O celular vibrou dentro do bolso do jaleco. Uma mensagem do banco avisando que o salário do mês tinha caído. Ela nem tinha aberto quando Marlene já estava atrás dela, de mão estendida. Passa para mim. Eu estava esperando guardar um pouco esse mês. Preciso comprar remédio. Que remédio? Você trabalha em hospital. Deve conseguir uma caixa sem pagar. Não posso fazer isso, mãe. Tá bom. Lembra quantas vezes a empresa da festa de casamento ligou mês passado? Reservaram o salão, as flores, o bolo e o seu noivo desapareceu. E quem teve que atender a ligação de todo mundo? Eu. Fui eu. Larissa não disse nada. Aquele nome, aquele casamento que nunca tinha acontecido. Toda vez que mencionavam, era como uma porta batendo na cara dela. Ela abriu o aplicativo do banco e transferiu cada real que tinha acabado de cair na conta de Marlene, assim como tinha feito no mês anterior e no anterior a esse. Boa menina. Assim que a dívida for paga, você pode ir aonde quiser. Eu não sou quem te prende aqui.
Ela já tinha ouvido essa frase por mais invernos do que conseguia contar. E as duas sabiam que o dia em que essa dívida seria finalmente quitada nunca tinha sido escrito em papel nenhum. Marlene se virou, os saltos batendo firmes no piso que Larissa tinha acabado de limpar. Ela terminou o corredor e chegou até a última porta, o depósito onde guardavam as coisas que ninguém mais queria ver. Empurrou a porta. A poeira subiu num feixe estreito de luz. Em cima de uma caixa de papelão, encostado na parede, havia um porta-retrato virado de cara para baixo. Ela sabia o que era antes mesmo de tocar. Levantou o quadro, soprou a poeira e o rosto da mulher na foto apareceu. Uma jovem com os olhos exatamente iguais aos dela. Larissa ficou olhando por um tempo mais longo do que costumava se permitir. Então a voz de Marlene chamou lá da sala de jantar. Ela colocou o quadro de volta, virado para baixo, exatamente como estava, fechou a porta atrás de si e foi embora. No sábado à noite, o térreo inteiro da mansão ficou tão iluminado que quem passasse na rua podia achar que a casa estava pegando fogo. Marlene tinha gastado o suficiente para pagar o salário de 3 empregados por um ano inteiro, tudo para contratar um quarteto de cordas, flores importadas e uma tenda montada no Jardim dos Fundos. Larissa não tinha sido convidada como filha. O uniforme preto de garçonete estava estendido em cima da cama dela naquela tarde, junto com um bilhete escrito à mão, mandando ela ficar perto da mesa de bebidas, longe de qualquer ângulo de câmera, e sob hipótese nenhuma falar com os convidados. Ela vestiu o uniforme, prendeu o cabelo, amarrou o avental na cintura e subiu a escada do porão, se misturando ao fluxo de garçons com bandejas. Sabrina ficou no centro do salão de festas, num vestido marfim, a mão apoiada no braço de Rodrigo Meireles, um homem de sorriso largo e aperto de mão tão firme que todo mundo que o conhecia acreditava logo que ele tinha tudo o que dizia ter. Marlene o levava de mesa em mesa, apresentando como fundador de um fundo de investimentos em tecnologia, e cada vez que repetia essas palavras, a voz saía um pouco mais alta. Osvaldo Andrade sentava na cabeceira, com uma taça de vinho na mão que nunca bebia, com a cara de quem contava em silêncio quantos meses faltavam para os 3 restaurantes da família quebrarem de vez. Larissa circulava com uma bandeja de água, servindo, recolhendo, limpando, e ninguém olhava para ela nem uma vez. Então tudo aconteceu muito rápido. Um senhor sentado numa mesa perto do palco, um velho sócio de negócios de Osvaldo, ficou calado de repente, levou a mão ao peito e escorregou da cadeira até o chão de mármore. A taça de vinho se espatifou. Os músicos pararam. No salão inteiro, centenas de pessoas vestidas de seda e joias ficaram paradas, algumas recuando, algumas erguendo o celular e nenhuma se aproximando. Larissa largou a bandeja em cima da mesa, pisou por cima do vidro quebrado e se ajoelhou ao lado dele. "Senhor, o senhor me escuta?" Não teve resposta. Ela aproximou o ouvido do nariz dele enquanto observava o peito. Não tinha respiração. Pressionou 2 dedos no pescoço, esperou, não sentiu nada. "Chama o SAMU agora. Fala que é um homem idoso em parada cardíaca e que já estão fazendo massagem no peito no local." Ninguém se mexeu. "Alguém liga." Um garçom jovem tirou o celular e começou a discar. Larissa afrouxou a gravata do homem, abriu os primeiros botões da camisa, jogou a cabeça dele para trás, apoiou uma mão sobre a outra no centro do peito e começou a pressionar. Jogava o peso do corpo inteiro em cada compressão, braços retos, ritmo firme, tão rápido e forte que quem assistia estremecia toda vez que o peito dele afundava sob as mãos dela e voltava a subir. Ela contava em silêncio no ritmo de uma música antiga que ainda ensinavam nos treinamentos de emergência. O suor escorria na testa. O cabelo se soltou do prendedor e caiu de um lado do rosto. Alguém disse que era melhor esperar a ambulância, mas ela nem levantou os olhos. "Se a gente esperar, ele morre." Continuou pressionando. Um caco de vidro cortou o tecido perto do joelho dela e ela nem sentiu. Os músicos, calados. O salão, calado, e o único som que restava era a respiração dela e o impacto repetido das mãos no peito daquele homem. Então, depois de dezenas de compressões, saiu dele um som engasgado. O peito subiu. Ele começou a tossir violentamente. As pálpebras tremeram,
e a respiração voltou rápida, arrastada, confusa. Mas era respiração. Larissa afastou as mãos e virou gentilmente a cabeça dele para o lado. Fica quieto e respira devagar. A ajuda já está quase chegando. Ela levantou os olhos e viu o salão inteiro olhando para ela. Então alguém começou a bater palmas. A outra pessoa se juntou, depois outra, até o salão inteiro explodir em aplausos. Homens de terno se levantando, mulheres levando as mãos à boca, e o som batia nas paredes, subia até o teto e caía de volta sobre uma garota de avental, ajoelhada no meio do salão com as duas mãos tremendo sem parar. Em todos os anos que morara naquela casa, ninguém nunca tinha batido palmas para ela. Larissa se levantou, as pernas bambas, e naquele instante encontrou os olhos do pai. Osvaldo olhava para ela, não com o olhar de quem vê uma empregada, mas com o olhar de um homem que só naquele momento percebia que havia um ser humano vivendo debaixo do próprio teto. Ela pareceu prestes a falar, os lábios entreabrindo, mas parou. Rodrigo se adiantou primeiro, sorrindo largamente, virando-se para os convidados. Senhoras e senhores, acho que hoje testemunhamos a mulher mais extraordinária deste salão, e ela está de avental. Uma onda de risadas de aprovação se seguiu. Sabrina puxou a mão do braço dele, virou as costas e foi para dentro, o vestido branco varrendo a soleira. Marlene ficou onde estava, ainda sorrindo, ainda cumprimentando os convidados que passavam, elogiando a enteada. Só os olhos dela tinham ficado frios, embora ninguém pudesse dizer exatamente em que momento. A ambulância já tinha ido embora, e os convidados começavam a sair aos poucos. Mas várias dezenas ainda ficaram no saguão. Os sócios mais próximos de Osvaldo e algumas senhoras da sociedade que não queriam ir embora enquanto a história da noite ainda estivesse fresca demais para perder o final. Larissa estava recolhendo taças num canto do salão quando o grito de Sabrina cortou o ar vindo do andar de cima. Sumiu. Meu colar sumiu. Ela desceu correndo a escada com as duas mãos no pescoço nu, como se ainda não acreditasse. O rosto sem cor, e Marlene se levantou na hora, falando alto o suficiente para todos que ainda estavam ali ouvirem. Onde você deixou? Eu tirei e coloquei na caixinha da penteadeira antes de tirarmos as fotos. Lembro bem. Agora a caixa está vazia. Quem subiu esta noite? Só a família e alguns garçons. Marlene virou o olhar pelos rostos no saguão e parou exatamente onde Larissa estava, ainda com a bandeja na mão. Você subiu esta noite, Larissa? Subi. Levei toalhas limpas para o banheiro de visitas no começo da festa. Então vamos só dar uma olhada e resolver isso. Não quero acusar ninguém sem motivo. Ela disse isso com a voz de quem está prestes a fazer justiça e desceu direto para o porão. Não parou no andar de cima, não passou pelo quarto de Sabrina, não abriu nenhum outro armário ou gaveta. O grupo inteiro foi atrás dela, os saltos batendo nos degraus de concreto, enquanto uma risadinha nervosa surgia e morria em algum canto. Marlene abriu a porta do quartinho onde Larissa dormia, deu 3 passos até a cômoda velha de madeira encostada na parede, puxou a segunda gaveta de cima e enfiou a mão sob uma pilha de roupas dobradas. De lá tirou um colar de diamantes enrolado como uma cobrinha. Ergueu bem alto. A luz do teto bateu nas pedras, espalhando faíscas pelas 4 paredes. Ninguém falou. Sabrina desatou a chorar. Atrás de Larissa, alguém soltou um suspiro longo. Você abriu exatamente aquela gaveta. A voz de Larissa saiu baixa, mas firme. O que você disse? Só estou perguntando. Essa casa tem tantos cômodos, tantos armários e gavetas, e você veio direto aqui embaixo e abriu exatamente essa. Você está tentando me acusar agora? Só estou perguntando. Você foi pega em flagrante e ainda fica discutindo. Larissa olhou os rostos ao redor. As mesmas pessoas que tinham batido palmas para ela mais cedo, agora olhavam como se finalmente estivessem vendo quem ela realmente era. Quantas vezes eu entrei nos quartos de visita esta noite, mãe? Consegue contar? Alguém me viu entrar no quarto da Sabrina? Alguém me viu tocar naquela caixa? O que mais a gente precisa ver se o colar foi encontrado na sua gaveta? Se eu tivesse roubado mesmo, você acha que eu deixaria dentro da minha própria cômoda, debaixo da minha própria roupa? Ladrão não costuma ser tão burro assim. Larissa ficou calada por um instante. Depois saiu do quarto, atravessou o corredor do porão
Empurrou a porta do depósito e, quando voltou, trazia o velho porta-retrato. Colocou em cima da mesa, no meio daquele círculo de gente, com a foto virada para cima. Juro pela minha mãe que nunca toquei nesse colar. Ninguém respondeu. Sabrina desviou o rosto. Marlene torceu o lábio. Larissa se virou para o pai, o homem ainda parado no último degrau da escada, uma mão segurando o corrimão, sem descer nem ir embora. Pai, ele não se mexeu. Olha para mim. Só uma vez. Só uma vez. E depois me diz em quem você acredita. Osvaldo levantou a cabeça. Por um segundo brevíssimo, os olhos dele encontraram os da filha, carregados de um arrependimento repentino, sufocante, que ele era covarde demais para admitir. Depois virou o rosto. Não torna isso mais difícil do que já está, Larissa. Quando terminou de falar, subiu a escada e o som dos passos foi sumindo aos poucos. Naquela noite, depois que todas as luzes da casa se apagaram, Marlene ficou sozinha no escritório. Não acendeu o lustre. Só o abajur da mesa lançava um pequeno círculo amarelo pela sala. Ela pegou uma chave do compartimento da escrivaninha, abriu a última gaveta e tirou uma pasta com as bordas gastas. Não leu. Apenas foi direto à página com os dados pessoais, pousou o dedo na linha da data de nascimento de Larissa Andrade e deixou ali por um tempo bem longo. Depois fechou a pasta, guardou de volta na gaveta, trancou e apagou o abajur. Na manhã seguinte, o tempo virou frio e só havia 3 pessoas na sala de jantar. Marlene serviu café para o marido, empurrou a xícara na direção dele e depois se sentou de frente para Larissa, como alguém que vai apresentar um plano preparado há muito tempo. Falei com o advogado hoje de manhã. O colar foi encontrado na sua cômoda. Tinha testemunhas, e até os convidados viram. Se eu registrar boletim, abre processo. Você vai ter que ir na delegacia. E a notícia vai vazar bem na hora que seu pai está fechando um contrato de investimento. Eu não quero isso. Então estou te dando uma saída. Que saída? Você se casa, sai desta casa. O passado fica enterrado e ninguém mais fala nisso. Larissa pousou a xícara. Casar com quem? Lá embaixo, perto do mercado de peixe na zona portuária. Tem um homem que fica sentado debaixo da marquise, na fileira dos galpões. Não tem documento, não tem casa. Chamam ele de louco do cais. Já mandei fazer umas perguntas. Você tá brincando. Eu nunca brinco com dinheiro nem com honra. Você escolhe. Delegacia ou casamento. Isso não é uma escolha. Não, mas é tudo que você tem. Osvaldo ficou parado, as 2 mãos ao redor da xícara já fria. Larissa olhou para ele. Ele não levantou os olhos. Naquela tarde, o advogado da família chegou, um homem de meia idade com uma pasta de couro, e entrou no escritório com Marlene. Fecharam a porta, mas não completamente. Osvaldo passava pelo corredor quando parou. Você tem certeza disso? Basta ter o boletim de ocorrência pronto? Não precisa registrar ainda, só precisa existir. Um relatório de item roubado com nome e testemunhas, já esperando numa gaveta. Quando precisarmos, a gente apresenta. E o outro lado é a parte importante. Ela saiu de casa por vontade própria para seguir um homem sem documento que mora nas docas. Pensa bem, um boletim de ocorrência somado a essa história, na frente de um juiz. O que você acha que as pessoas vão pensar dessa moça? Vão achar que ela não tem capacidade de cuidar de si mesma. Exatamente. E quando a justiça decide que alguém não tem capacidade de se cuidar, nomeia outra pessoa para cuidar por ela. Alguém da família, tudo legal, tudo arrumado, e ninguém pode contestar nada. Há quanto tempo você planeja isso? Mais tempo do que você imagina. E lembra que estou fazendo isso tanto pela sua filha quanto por mim mesma. Você fala como se estivéssemos discutindo um armazém. Ela ainda é um patrimônio em nome de alguém, Sr. Andrade. A única diferença é que esse patrimônio anda e fala. Osvaldo ficou parado no corredor por mais um tempo. Depois se virou, foi para o quarto e não disse mais uma palavra para ninguém naquele dia. No fim da tarde, Marlene chamou o caseiro e entregou um envelope fino. Vai lá na zona portuária. Acha o homem que fica sentado debaixo da marquise dos galpões. Todo mundo conhece ele. Dá esse envelope e diz que alguém vai dar uma esposa de graça, com um trocado para café. Se ele aceitar, a cerimônia é amanhã. O caseiro chegou ao cais quando a luz do dia já ia embora.
o cheiro de peixe e óleo de máquina se misturando pesado no vento. O homem estava sentado exatamente onde diziam, as costas contra um poste de madeira, um casaco militar rasgado até os joelhos, o chapéu baixo cobrindo o rosto. O caseiro parou a uma certa distância, sem coragem de chegar mais perto. Ei, você aí! Tenho uma proposta. O homem não levantou a cabeça. Meu patrão vai te dar uma esposa de graça. Tem um trocado junto. Balança a cabeça e amanhã de manhã você vem aqui para a cerimônia. Tá tudo arrumado. O homem ficou parado. O caseiro pôs o envelope no chão e empurrou com a ponta do sapato. Você ouviu o que eu disse? O homem levantou a cabeça. Qual é o nome dela? Como? O nome da moça. Larissa Andrade. O homem balançou a cabeça. Tá bom. O caseiro pegou o envelope de volta, sacudiu as mãos e subiu a ladeira pensando consigo mesmo que um homem faminto daquele jeito aceitava qualquer coisa que mandassem. Marlene nunca fazia nada pela metade. Na manhã seguinte, quando Larissa foi levada até o cais, 2 cinegrafistas e uma jovem com o celular montado num tripé já esperavam ali, todos contratados por Marlene. Ela mandou filmar tudo, claro e completo, porque era um dia importante para a filha da família Andrade. O boato correu mais rápido que o vento do mar. Peixeiros abandonaram as bancas, estivadores largaram os carrinhos e vários rapazes do bar da esquina saíram correndo. Em pouco tempo, uma multidão inteira tinha se formado em roda no pátio de concreto na frente dos galpões. O vestido de noiva que deram a Larissa tinha sido comprado numa loja de segunda mão. Era largo demais nos ombros, amarelado na barra, e tinha uma costura torta na cintura que qualquer um percebia de perto. Ela vestiu sem maquiagem, o cabelo preso atrás, e desceu a ladeira do cais, entre 2 fileiras de gente rindo. Alguém assobiou. Alguém perguntou se a noiva tinha trazido enxoval ou só o cheiro de álcool em gel. Uma gargalhada se seguiu. Marlene ficou ao lado do carro da família, os braços cruzados, sorrindo para as câmeras. Sabrina ficou dentro do carro com o vidro meio abaixado, os olhos grudados no celular, mas os cantos da boca se erguendo cada vez que a multidão ria. Osvaldo ficou mais atrás, as mãos enfiadas no bolso do casaco, olhando para a ponta dos próprios sapatos. O homem debaixo da marquise continuava sentado no mesmo lugar, a cabeça baixa, o corpo parado, como se tudo aquilo não tivesse nada a ver com ele. Começaram a jogar comentários na direção dele. No começo eram só piadas. Depois alguém gritou que o louco do cais finalmente tinha achado alguém disposta a se mudar para o buraco imundo dele. Outro homem soltou uma gargalhada e disse que os 2 eram perfeitos um para o outro, um catava lixo e a outra tinha sido jogada fora. A risada cresceu, se espalhou pelo pátio. Alguém começou a bater palmas junto, e o círculo de gente foi se fechando um pouco mais. Larissa parou de andar. Ficou no meio do pátio, o vestido largo balançando no vento do mar, e virou o olhar direto para a multidão. Deixa eu perguntar uma coisa para todos vocês. A risada foi sumindo. Esse homem sentado ali já tirou R$1 de alguém? Já xingou alguém nesse mercado? Já fez mal a uma pessoa sequer aqui? Ninguém respondeu. Então do que vocês estão rindo? Estão rindo porque ele é pobre? Então espero que nenhum de vocês nunca fique pobre. Porque se ficar, vai lembrar dessa manhã. O vento subiu do mar trazendo cheiro de sal. Não sobrou uma risada, e naquele silêncio, o homem debaixo da marquise levantou a cabeça pela primeira vez. Ele se levantou, sacudiu a barra do casaco e caminhou até o centro do pátio. Larissa viu as mãos dele soltas ao lado do corpo, e ela travou por um instante brevíssimo sem entender por quê. Porque aquelas mãos eram limpas, as unhas bem cortadas, sem nenhum vestígio de sujeira. Mãos que não combinavam com aquela roupa. Ele olhou para ela. Eu aceito casar com você. Aquelas 5 palavras caíram no pátio de concreto e ninguém ali pareceu capaz de pegá-las de volta. O celebrante, um velho contratado por muito pouco dinheiro, abriu o livrinho meio sem jeito e apressou as linhas para terminar logo a cerimônia, as câmeras apontadas para eles. Marlene balançou a cabeça satisfeita. Na beirada da multidão, uma senhora idosa de suéter grosso, as 2 mãos enfiadas nos bolsos do avental, murmurou baixinho o suficiente para a pessoa ao lado ouvir. Que Deus tenha piedade de quem está rindo hoje. A pessoa se virou para olhar. Dona Dores não disse mais nada. Só apertou os lábios
e ficou olhando os dois no meio do pátio. Ao meio-dia, Larissa foi levada de volta à mansão para pegar as coisas. Desceu ao porão, abriu a cômoda, dobrou algumas mudas de roupa, os sapatos de trabalho e o caderninho onde anotava os plantões, e colocou tudo dentro de uma mala velha. Depois foi até o depósito, empurrou a porta e, dessa vez, não virou o quadro para baixo. Tirou a fotografia da moldura, embrulhou com cuidado num pedaço de pano macio e escondeu debaixo da camada de roupa, junto ao peito. Quando puxou a mala pelo hall de entrada, ninguém veio se despedir. O portão de ferro se fechou atrás dela com um clique pequeno. Naquela noite, depois que o mercado de peixe já tinha escurecido e a superfície da baía estava preta como óleo, 3 homens foram levados até o galpão no fim do Pier 7. Não estavam amarrados. Ninguém os tocava. Eram só 4 homens caminhando em silêncio dos lados, e a porta de ferro se fechou atrás deles com um estrondo que ecoou até o telhado de metal ondulado. Dentro do galpão escuro, uma única lâmpada pendia abaixo sobre uma longa mesa de madeira, o brilho amarelo turvo se espalhando pelo tampo sem alcançar nenhum dos cantos. O homem sentado atrás da mesa estava completamente dentro da sombra, um pé apoiado na trave abaixo, as 2 mãos soltas nas coxas. Ele ainda vestia a mesma roupa daquela manhã, a roupa que o mercado inteiro tinha ridicularizado por horas. Os 3 homens ficaram parados, e nenhum ousou se mover meio passo mais perto. À direita da mesa ficava um homem alto e largo, cabelo raspado curto, a postura reta como uma viga de ferro. Ele falou primeiro. Esses 3 moveram carga pelo Pier 9 na quarta à noite. Não pediram permissão. Não avisaram ninguém. Já é a 2ª vez. Não veio resposta de trás da mesa. Um dos 3 se apressou a falar, a voz tropeçando. A gente não sabia de quem era esse território. Juro por Deus, alguém contratou a gente para transportar. Foi só isso que fizemos. Ainda assim, silêncio. Durou tempo suficiente para os 3 começarem a ouvir a própria respiração. Então veio o rangido baixo de uma cadeira. O homem na sombra se inclinou para frente, e a mão entrou no círculo de luz, colocando 3 papeizinhos em cima da mesa numa fileira reta. 3 passagens de ônibus, só ida. Nenhum dos 3 ousou baixar os olhos para olhar. O ônibus sai às 5 da manhã. A voz dele não era mais alta do que o vento passando pelas frestas da porta. Vocês têm 4 horas para ir em casa, resolver o que tiverem que resolver e chegar na rodoviária. Estou dando algo que ninguém nunca deu a vocês na vida. Uma saída. O homem do meio abriu a boca para falar. Não. Ele fechou de novo. Peguem as passagens. Vão embora. Não me deixem ver a cara de vocês nesta cidade uma 3ª vez. Uma 3ª vez, eu não compro passagem. Os 3 homens se abaixaram, pegaram as passagens com os dedos tremendo e recuaram até a porta. Nenhum deles ousou virar as costas. A porta de ferro abriu, depois fechou de novo, e o som dos passos foi sumindo pelo concreto úmido até desaparecer de vez. Só 2 homens ficaram dentro do galpão. O homem alto se aproximou da mesa. Senhor Cordeiro, sobre o que aconteceu hoje de manhã. Fala. Você ficou parado no meio do pátio do cais, à luz do dia, na frente de 100 pessoas. Enquanto ainda não sabemos quem dentro da organização está vazando informação, tenho que dizer que não concordo com o que o senhor fez. Renato Cordeiro se recostou na sombra. Cada uma dessas 100 pessoas, Tarcísio, eu conheço pelo nome. Elas vivem na minha terra. Comem por causa das cargas que passam pelas minhas mãos. E nenhuma delas é idiota o bastante para abrir a boca. E o vídeo não vai sobreviver até amanhã de manhã. Tarcísio Bastos deu um único aceno de cabeça. A expressão indecifrável. E ela? Dessa vez, o homem atrás da mesa não respondeu na hora. A lâmpada balançou quase imperceptível, o círculo de luz indo e vindo pela madeira, e por um instante alcançou a borda da mão dele, revelando nós dos dedos calejados e perfeitamente parados. Ela não pode saber de nada. Senhor, mais cedo ou mais tarde isso vai. Tarcísio, só o nome dela. O homem alto ficou calado na hora. Hoje à noite, manda os nossos homens revistarem a fileira inteira dos galpões do lado leste de novo. Quero saber quem estava perto do Pier 9 na quarta à noite, incluindo quem varreu o chão. Sim, senhor. E Tarcísio, de agora em diante, sempre que você estiver na frente dela,
Você não é um dos meus homens. Você é um estivador do mercado de peixe. Não erra isso nem uma vez. Tarcísio se virou nos calcanhares e sumiu na sombra. A lâmpada do galpão se apagou. Do lado de fora, atrás da fileira de barracões de rede, uma janela ainda estava acesa, e emoldurada nela estava a sombra de uma mulher sentada na beira de uma cama, os braços em volta da mala, sem saber que naquela noite, pela primeira vez na vida, alguém montava guarda por ela. Larissa tinha se preparado para um casebre imundo. A tarde inteira, enquanto seguia o homem pela fileira dos galpões, ela repetia para si mesma que, por pior que fosse lá dentro, não deixaria transparecer no rosto. Mas quando ele empurrou a porta de madeira no fim dos barracões de rede e se afastou para deixá-la entrar, ela parou na soleira. O quarto era pequeno, teto baixo, mas o chão estava limpo o bastante para sentar. Um cobertor dobrado em quadrado perfeito aos pés da cama. Uma mesa de madeira, uma única cadeira e um fogareiro de álcool com uma chaleira de cabeça para baixo sobre um pano seco. Não tinha um grão de poeira sobre a mesa, nem uma tigela suja na pia. Nos anos como enfermeira, ela tinha entrado em casas pobres o suficiente para saber como era a pobreza de verdade, e pobreza não era aquilo. Pode colocar suas coisas ali, ele disse, apontando para o canto ao lado da cama. Ela pousou a mala, endireitou as costas e cruzou as mãos. Essa era a parte que ela vinha pensando o caminho inteiro. A parte para a qual precisava ficar calma quando chegasse a hora. Quero deixar uma coisa clara, ela disse primeiro. Pode falar. Sei que fizeram uma cerimônia hoje de manhã, mas eu não sou um presente que te deram. Não tenho nada para te dar em troca. O homem olhou para ela por um instante. Depois se abaixou, puxou o cobertor dos pés da cama, jogou por cima do próprio ombro e caminhou até a porta. A cama é sua. Eu durmo aqui fora. O que você está fazendo? Vou estender o cobertor na varanda. Tá frio lá fora. Estou acostumado. Ele parou na soleira, virou para olhar para ela e falou com a voz de quem afirma uma verdade óbvia, não de quem faz promessa. Escuta bem, assinaram um papel hoje de manhã. Esse papel não significa que você me deve nada. Nem uma coisa. Essa porta não tranca por fora. Você pode fechar por dentro. Depois puxou a porta e ela ouviu o cobertor se ajeitando lá fora, ouviu ele se sentar no concreto e depois só silêncio. Larissa ficou de pé no meio do quarto por muito tempo. Sentou na beira da cama com as duas mãos apoiadas nas coxas e pensou em tudo que tinha acontecido nos últimos 2 dias. Os aplausos no salão de festas, o colar na gaveta, o jeito que o pai tinha desviado o olhar e a risada do mercado inteiro batendo nas costas dela naquela manhã. Em todas essas horas, ela não tinha derramado uma lágrima sequer. Mas agora, sentada no quarto de um estranho que a cidade inteira chamava de louco, depois de ouvir as primeiras palavras gentis que um homem tinha dito a ela em muito tempo, Larissa levou as 2 mãos ao rosto e começou a chorar. Chorou bem baixinho, os ombros tremendo enquanto mordia o dorso da mão para segurar os soluços de escaparem porta fora. Do outro lado, o homem ficou sentado com as costas na parede, os olhos fixos na água escura, e não se mexeu até tudo lá dentro ficar completamente em silêncio. No dia seguinte, na hora certa, Larissa vestiu o jaleco, prendeu o cabelo e saiu. Ele estava sentado no degrau da frente, com uma caneca de metal na mão. Vou trabalhar no plantão da noite. Tá bom. Não volto até amanhã de manhã. Tá bom. Ela subiu a ladeira que dava na avenida principal, atravessou o mercado quase deserto e seguiu por baixo da fileira de postes de luz amarela e turva. Depois de um tempo, sentiu uma sensação estranha na nuca. A sensação instintiva de quem sabe que alguém está atrás. Ela se virou. A rua estava vazia. Só as sombras dos contêineres empilhados e um poste quebrado. Continuou até o ponto de ônibus no fim do cais, sentou no banco gelado e segurou a bolsa contra o peito. O ônibus atrasou. Quando ela entrou, as portas fecharam e o ônibus partiu. E ninguém dentro percebeu que atrás deles, na escuridão entre 2 fileiras de contêiner, um homem tinha ficado parado, imóvel, por um bom tempo. Ele ficou ali até as 2 luzes vermelhas do ônibus desaparecerem de vez na curva. Só então voltou. Na terceira noite, Larissa decidiu ir embora. Tinha deitado naquela cama por 2 noites, e cada noite pensava a mesma coisa, que tinha uma profissão própria.
Que hospitais em toda a cidade do país precisavam de enfermeiras dispostas a trabalhar de noite? Que tinha ficado tantos anos numa casa onde ninguém a queria só porque achava que não tinha para onde ir. E agora, não tinha mais nada a perder. Não devia nada a esse homem. Nenhum papel aprendia a ficar num quarto atrás dos barracões de rede. No fim da tarde, arrumou a mala de novo, colocou o caderninho de plantões bem no fundo, checou se a foto da mãe ainda estava embrulhada no pano macio e esperou ele sair. Deixou um bilhete na mesa de madeira com exatamente 3 linhas, agradecendo pelas 2 noites, pedindo desculpa pelo transtorno e pedindo para ele não sair atrás dela. A rodoviária ficava do outro lado da cidade, inundada de luz branca, o cheiro de diesel se misturando ao café de máquina. Larissa comprou uma passagem para o último ônibus da noite, rumo ao sul, e sentou na sala de espera com a mala entre os joelhos, olhando o painel eletrônico. O horário de saída se aproximava. Ela olhou para o painel, depois baixou os olhos para as próprias mãos, os dedos rachados entrelaçados com força. Então alguém sentou algumas cadeiras adiante. Ela virou. Ele estava ali, com o mesmo casaco, as mãos apoiadas nos joelhos, os olhos fixos no painel de partidas, não nela. Larissa ficou parada. Tinha preparado cada frase que talvez precisasse se alguém tentasse detê-la, palavras para discutir, implorar, se firmar. Tinha se preparado para tudo, exceto para o que ele fez em seguida. Ele não disse nada. Enfiou a mão dentro do casaco, tirou um envelope grosso, colocou no banco entre eles e empurrou devagar na direção dela. O que é isso, dinheiro? Não vou aceitar. Ninguém devia começar do zero de novo sem nada. Falei que não vou aceitar. Então deixa aí. Ele se levantou. Larissa olhou para ele. E pela primeira vez desde aquela manhã no cais, encarou os olhos dele sem desviar. Você não vai me impedir? Não. Assinaram os papéis. Já te disse o que esse papel significa. Então por que você veio até aqui? Ele ficou calado por um instante. Para você não precisar ir embora no meio da noite sem ninguém saber para onde. Depois se virou. Caminhou até a saída do terminal sem olhar para trás nem uma vez. E a figura dele sumiu atrás das portas de vidro. Larissa ficou sozinha com o envelope no banco ao lado. O alto-falante anunciou que o ônibus rumo ao sul estava se preparando para partir. As pessoas pegaram a bagagem, se levantaram, formaram fila no portão 4 e entregaram as passagens para o atendente. Ela não se mexeu. Em todos os anos que morara naquela casa na colina, ninguém nunca tinha perguntado o que ela queria. Quando mandavam limpar o chão, ela limpava. Quando mandavam entregar o salário, ela entregava. Quando mandaram casar, ela casou. A vida inteira, toda porta tinha sido aberta e fechada por outra pessoa. E agora, um homem que morava num quarto atrás dos barracões de rede, um homem que parecia não ter nada nas mãos, tinha acabado de colocar uma porta inteira à disposição dela e ido embora, deixando a decisão de atravessar ou não inteiramente com ela. A chamada final soou pelo alto-falante. As portas do ônibus se fecharam. O veículo partiu do terminal, as luzes traseiras varrendo o vidro antes de sumirem na curva. Larissa ainda estava sentada ali. O terminal foi esvaziando aos poucos e a equipe de limpeza começou a mexer nas cadeiras. Ela pegou o envelope, pegou a mala, atravessou as portas de vidro e começou a andar. O caminho de volta para o cais era muito longo. O sol já nascia quando ela chegou. Ele estava sentado no degrau da frente com a caneca de metal na mão, como se nunca tivesse saído dali. Olhou para ela e não perguntou nada. Ela pousou o envelope na mesa de madeira. Não gastei R$1 sequer. Os dias que se seguiram passaram num ritmo que Larissa não conseguia nomear. Ela trabalhava de noite, chegava em casa de manhã para dormir, acordava à tarde para cozinhar, enquanto ele saía cedo, e voltava depois de escurecer. Nunca dizendo aonde ia e nunca trazendo nada que valesse a pena perguntar. Dormiam em lados opostos de uma única porta. Trocavam menos de 10 frases por dia. Mas certas coisas começaram a não se encaixar. A primeira foi o vídeo. No hospital, uma enfermeira jovem mostrou o celular para Larissa, o rosto pálido de vergonha, e disse que a gravação do casamento no cais estava se espalhando pela cidade inteira. Larissa não assistiu. Mas na tarde seguinte, a mesma jovem voltou franzindo a testa e disse que tinha acontecido algo muito estranho.
Toda a cópia do vídeo tinha sumido da noite para o dia. Até as versões que as pessoas tinham baixado e repostado, e a conta que tinha postado primeiro fora bloqueada sem ninguém saber por quê. A segunda coisa aconteceu numa tarde de chuva. Ele estava cortando lenha no quintal atrás do quarto, as mangas arregaçadas, e quando esticou o braço para pegar o machado, Larissa viu uma cicatriz comprida no antebraço. Ela era enfermeira e reconheceu na hora que não era um ferimento que tinha cicatrizado sozinho. Cicatriz era fina e uniforme, os pontos espaçados com precisão exata, do tipo que só uma mão bem treinada conseguia dar. E tinha algo na forma daquela linha que a fez parar no meio do quintal, o coração falhando uma batida, por um motivo que ela não entendia. Ela ia perguntar. Ele já tinha abaixado a manga. A terceira coisa era conhecida no mercado inteiro. A fileira de postes de luz do cais estava quebrada desde o começo da estação. As pessoas tinham ligado para a prefeitura várias vezes, e toda vez mandavam esperar até o bairro inteiro se acostumar a andar no escuro. Então, numa noite, só uma noite, Larissa voltou do trabalho ao amanhecer e encontrou a fileira inteira acesa do alto da ladeira até a ponta do pier, com lâmpadas novas e postes recém-pintados. A peixeira da primeira banca ficou com as mãos na cintura, olhando para cima e resmungando que alguém na prefeitura devia ter mudado de ideia de repente. Larissa ficou parada debaixo daquela luz por um bom tempo antes de continuar. Ela começou a notar coisas menores. Ninguém no mercado ousava falar grosso com ele, mesmo chamando de nomes cruéis pelas costas. O estivador dos galpões do lado leste, um homem alto de cabelo raspado, acenava para ela toda vez que passava. E aquele aceno era preciso demais, as costas retas demais para um trabalhador comum. Uma vez ela perguntou o que ele fazia para viver, e ele disse que fazia qualquer trabalho que apareceu. Perguntou onde tinha morado antes, e ele disse que sempre tinha vivido naquele bairro. Perguntou se tinha família, e daquela vez ele ficou calado tempo suficiente para ela entender que não devia perguntar de novo. Então veio aquela noite. O plantão de Larissa tinha mudado, e ela voltou mais cedo do que de costume. Dormiu um pouco e acordou de repente com a garganta seca. O quarto estava escuro, a porta ainda fechada. Ela se sentou, saiu descalça e foi buscar a chaleira na mesa. Quando ouviu vozes vindo de trás da fileira de galpões, parou. Era a voz dele, mas não era a voz que usava com ela todo dia. A voz baixa e comedida de um homem que quase não falava. Essa voz era completamente diferente. Cortada e afiada, cada palavra entregue separada. A voz de um homem dando uma ordem e sabendo, com absoluta certeza, que seria obedecida. Não, fecha essa rota inteira começando hoje. Não me importa quem assinou o contrato. Larissa prendeu a respiração. Diz para ele que tem até segunda de manhã. Depois disso, não vai ter mais ninguém para conversar. Quero o nome de quem assinou a ordem antes do amanhecer. Ela recuou um passo, depois outro, e debaixo do calcanhar descalço, uma tábua empenada há muito tempo estalou seca no silêncio da noite. Lá fora, a voz parou na hora. Não teve mais som nenhum. Só a água batendo nos pilares embaixo do pier e o coração dela martelando no peito. A porta abriu. Ele ficou na soleira sem luz nenhuma. E Larissa recuou até a borda da mesa de madeira pressionar suas costas. Ela não correu. Ficou de pé, as duas mãos agarrando a beira da mesa atrás de si, e ouviu a própria voz se erguer na escuridão, mais calma do que esperava. Quem é você? Ele não respondeu na hora. Entrou, fechou a porta atrás de si, acendeu a lamparina pequena na mesa. Naquele brilho amarelo turvo, o rosto dele não parecia o rosto de um homem pego em flagrante. Só parecia cansado. Quanto você ouviu? O suficiente para saber que o homem falando lá fora não era o mesmo que corta lenha nesse quintal. É. O que significa é? Significa que você ouviu certo. Larissa ficou olhando para ele. Tinha se preparado para uma negação. Tinha se preparado para ele dizer que ela tinha entendido errado, que era só algum negócio menor, que de madrugada os ouvidos de uma pessoa podiam pregar peças. Não tinha se preparado para ele confirmar com um aceno. Então me conta. Não posso. Por quê? Porque tem coisas que, uma vez que você sabe, não tem como voltar atrás. E porque eu tenho mais inimigos do que você imagina. Quanto menos você souber, mais segura fica. Você fala como se estivesse me protegendo.
Estou protegendo você. Me protegendo de quê? Das pessoas que querem te fazer mal. Então onde isso me deixa nessa história toda? Quando eu durmo no seu quarto, como sua comida e carrego seu nome num papel que eu nunca assinei. Larissa, casaram a gente como quem entrega um objeto. Eu aceitei. Não reclamei nenhuma vez. Mas no mínimo eu mereço saber no que estou metida. Ele ficou calado. Você tem muitos inimigos. Recebe ligação às 3 da manhã. Tem homens que fazem sinal de cabeça para você, achando que eu não noto. Então estou te fazendo só uma pergunta. Ela se aproximou e a luz da lamparina bateu no rosto dela. O que eu sou dentro do seu jogo? Ele não respondeu. Ela esperou. Esperou por muito tempo, mais do que uma pessoa consegue esperar, ainda mantendo alguma esperança. E durante todo aquele silêncio, ele só ficou olhando para ela, os lábios se abrindo e fechando de novo, as mãos se apertando ao lado do corpo. Nenhuma palavra saiu. Larissa balançou a cabeça. Então tem alguma coisa. Eu não disse nada. Você não precisa dizer. As pessoas só ficam caladas assim quando a resposta as envergonha. Ela se virou, pegou o cobertor da cama, apertou contra o peito, foi até o canto da cozinha e sentou no chão, as costas na parede, a cabeça apoiada nos joelhos. Larissa. Não! Ela disse sem levantar os olhos. Hoje eu não quero ouvir mais nenhuma palavra sua. Ele ficou parado ali por mais um tempo. Depois apagou a lamparina, abriu a porta e saiu. Perto do amanhecer, no pátio de contêineres a leste do pier, um carro preto comprido estava parado entre duas fileiras de contêineres, os faróis apagados, o motor ligado baixinho. Tarcísio Bastos sentava no banco oposto com uma pasta aberta no colo. Revistamos o galpão inteiro do lado leste. Não achamos ninguém. Quem quer que seja, sabe apagar todo vestígio, senhor. Então para de procurar, senhor. Trava tudo. Todo o fluxo de dinheiro que passa pelo porto, toda a conta intermediária, todo o contrato de transporte registrado em nome de terceiros. Tudo. A partir de amanhã de manhã, nenhum real passa pela mão de ninguém sem passar antes pela minha. Isso vai travar o sistema inteiro por semanas. No mínimo. E o pessoal dentro da organização vai entrar em pânico. É exatamente isso que eu quero. Rato não morre por causa do gato, Tarcísio. Morre porque não sobra mais nada para comer. Trava tudo, e quem entrar em pânico primeiro é quem eu preciso achar. Tarcísio fechou a pasta. Mais alguma coisa, senhor? Sim. O Hospital Santa Ana. O hospital, senhor. A partir de hoje à noite, essa área entra na lista de vigilância. O plantão noturno, o estacionamento, o ponto de ônibus no fim do cais. Nossa gente fica à distância, sem uniforme, sem carro da empresa. Se acontecer qualquer coisa com ela, mesmo que seja só uma palavra rude, quero saber em 10 minutos. Sim, senhor. E Tarcísio? Senhor. Ela nunca pode saber disso. Do outro lado da cidade, no Leblon, aquela manhã começou com uma ligação do banco. Osvaldo Andrade ficou de pé no meio do escritório segurando o telefone. E teve que pedir para a pessoa do outro lado repetir a notícia 2 vezes. A dívida inteira presa aos 3 restaurantes da família, a dívida que pesava sobre a família estação após estação, e tinha roubado tanto sono dele que o cabelo virara todo grisalho, tinha sido comprada por completo por um fundo de investimento. O atendente acrescentou que o comprador tinha pedido anonimato e ainda não tinha estipulado nenhum prazo de pagamento. Como assim sem prazo? Significa que por enquanto o senhor não deve mais o dinheiro para a gente. Deve para eles, mas eles não cobraram ainda. Osvaldo baixou o telefone e desabou na cadeira. Marlene ficou na porta e tinha ouvido tudo. Foi o Rodrigo. Você tem certeza? Quem mais podia ser? Ele vai casar com a minha filha. Não quer que a futura esposa carregue a vergonha da dívida da família na hora de se apresentar para o mundo dos investimentos. É assim que gente rica resolve as coisas, senhor Andrade. Não precisam ficar se gabando. Ela foi até a mesa e puxou o calendário. Adianta a cerimônia de noivado para o fim deste mês. Tão cedo assim? Sim, tão cedo. Tudo precisa estar resolvido antes da primavera. Osvaldo levantou os olhos para a esposa. Ela não deu mais explicação nenhuma. Só fechou o calendário, saiu e começou a ligar para o restaurante para reservar o salão. A festa de noivado aconteceu no salão de um hotel à beira-mar. Marlene convidou o dobro de gente de antes, incluindo pessoas com quem nunca tinha se dado bem, porque queria que a cidade inteira visse a filha,
ao lado do homem que tinha quitado silenciosamente as dívidas da família. Rodrigo chegou meia hora atrasado, entrou sob aplausos, beijou a mão de Sabrina, e na primeira metade do evento tudo parecia perfeito como uma foto. Então começaram a servir espumante. Uma discussão estourou na entrada do salão. 2 homens de casaco esperavam do lado de fora, insistindo para entrar, enquanto um garçom bloqueava a passagem, e um deles falou alto o suficiente para o salão inteiro ouvir que só precisava de 5 minutos com Rodrigo Meirelles por causa de dinheiro. O senhor Meirelles tinha prometido pagar antes do Natal. O salão ficou em silêncio. Rodrigo riu, balançou a mão dispensando. Disse que eram fornecedores do fundo, que era só um problema contábil menor, e foi conversar com eles do lado de fora. Marlene fez sinal para a banda continuar tocando, mas o pior ainda não tinha acontecido. Meia hora depois, quando os convidados começavam a sair, veio o som de uma buzina de guincho no estacionamento. Um caminhão guincho erguia o carro esportivo preto de Rodrigo, e o homem segurando os papéis contou para o segurança do hotel, sem baixar a voz nem um pouco, que o carro era alugado por mês, as parcelas estavam bem atrasadas e a locadora tinha ido buscar de volta. Mais de uma dezena de convidados assistiram. Sabrina saiu correndo, o salto prendendo no degrau de pedra, e ficou olhando o carro sendo levado, depois olhando para Rodrigo, que acenava as mãos tentando explicar a situação. Então ela olhou para a mãe. Marlene sorria largamente enquanto apertava a mão de cada convidado na saída, se desculpando por uns probleminhas na organização do evento, prometendo se ver de novo no casamento e nunca olhando para ver se a própria filha ainda conseguia se manter de pé. Naquela noite, depois que o resto da casa já tinha dormido, Osvaldo Andrade ficou sozinho no escritório com o abajur aceso e o telefone na frente. Ficou ali por muito tempo. Depois abriu uma gaveta e tirou um cartão de visita antigo. O cartão de um homem que já tinha feito investigações para a empresa dele nos anos de fartura. Discou o número. Alguém atendeu na 4ª chamada. Preciso que você investigue uma pessoa. Em silêncio. Ninguém pode saber, incluindo minha esposa. Qual é o nome da pessoa, Sr. Andrade? Osvaldo olhou pela janela as luzes da cidade se estendendo até a baía e pensou nos olhos da filha que tinha desviado o olhar no porão da própria casa. Rodrigo Meirelles. Quero saber tudo o que ele não está contando pra gente. Naquela semana, a emergência ficou com falta de plantonista e Larissa assumiu turnos extras. Trabalhou várias noites seguidas sem descanso, chegava em casa depois do sol nascer, dormia poucas horas, levantava e saía de novo. E fazia isso em parte porque o hospital precisava dela e em parte porque agora havia um silêncio dentro do quarto atrás dos barracões de rede que ela ainda não sabia como atravessar. Desde a noite em que tinha levado o cobertor para o canto da cozinha, os dois continuavam comendo na mesma mesa e trocando palavras suficientes para passar o dia. Mas outra porta tinha se fechado entre eles e nenhum dos dois falava disso. Então, numa sexta de manhã, assim que Larissa atravessou a soleira, o chão pareceu inclinar sob os pés dela. Conseguiu segurar na beira da mesa. Depois disso, não lembrou de mais nada. Acordou numa luz fraca e incerta, incapaz de saber se era manhã ou tarde, o corpo queimando de febre e a garganta tão seca que doía até engolir. Um pano molhado descansava na testa. Ela se mexeu e uma mão apoiou sua nuca, erguendo-a com cuidado. Bebe. A água estava morna e tinha gosto de gengibre. Ela tomou alguns goles antes de deitar de novo. Há quanto tempo estou dormindo? Desde ontem. O hospital? Mandei uma mensagem. Disseram que você deve descansar. Ela fechou os olhos. Na febre, tudo passava pela mente em pedaços quebrados, o som dos respiradores na ala, a risada do mercado inteiro, o bater seco dos saltos da madrasta no piso recém-limpo. E em um momento ouviu a própria voz chamar bem baixinho, dizendo uma palavra que não pronunciava desde que era pequena demais para entender o que tinha acontecido com a família. Mãe. A mão ajeitando o pano na testa dela parou por um instante. No fim daquela noite, a febre baixou. Ela abriu os olhos e o encontrou sentado na cadeira de madeira puxada para perto da cama, os cotovelos nos joelhos, enquanto uma panelinha fumegava no fogareiro. Ele encheu uma tigela, sentou de novo e entregou para ela.
Dona Dores da barraca de sopa na frente do mercado me ensinou. Ela disse que sopa para doente tem que cozinhar devagar, sem pressa. Larissa segurou a tigela com as duas mãos. A sopa estava quente, com batata e frango desfiado, temperada leve exatamente do jeito que um doente conseguia comer. Comeu metade da tigela antes de ter que parar porque alguma coisa subia na garganta que não tinha nada a ver com estar doente. O que foi? Nada, ela disse. É só que ninguém cozinha para mim quando estou doente há muito tempo. Ele não disse nada. Ela terminou a sopa, pousou a tigela, encostou na parede e puxou o cobertor mais alto. Você ficou sentado aqui a noite inteira? Fiquei. Não precisava. Eu sei. Lá fora, a água batia nos pilares embaixo do pier, num ritmo constante. Então ele começou a falar, a voz devagar, como um homem contando uma história tão velha que já não doía mais. Minha mãe limpava prédios por aqui no cais. Trabalhava dentro dos galpões de armazenamento de um empreiteiro. O tipo de lugar onde a poeira se acumulava em camadas grossas nas paredes, onde mandavam os funcionários trabalharem e, se quisessem máscara, tinham que comprar por conta própria. Ela trabalhou lá há anos. O que aconteceu? Começou a tossir. No começo, era tosse seca. Depois tossiu sangue. Eu era muito novo naquele ano. Só lembro de ficar sentado num corredor de hospital contando os azulejos do chão. O médico disse que era o pulmão, a poeira, os produtos químicos, os anos que ela tinha passado trabalhando naquele lugar. Indenizaram ela? Não. Alguém ajudou a escrever um pedido. Foi mandado e depois ficou esquecido em algum canto. Aquele empreiteiro tinha dinheiro, advogado, contato. A gente só tinha um papel. Ele baixou os olhos para as próprias mãos. Depois que ela morreu, eu entendi uma coisa. E acreditei nisso por muito tempo. Acreditei que justiça nessa cidade era algo que se comprava. Quem pudesse pagar o preço, tinha. Então disse para mim mesmo, tá bom, então vou ganhar dinheiro suficiente para nenhum homem conseguir me comprar. Essa era a lição errada. Eu sei, ele disse, mas naquela época eu não tinha outra lição para aprender. Larissa ficou olhando para ele por um bom tempo. É por isso que você nunca faz mal aos pobres desse mercado. Ele nem confirmou, nem negou. Só se levantou, pegou a tigela vazia e levou até a pia. Desde o dia que minha mãe morreu, só uma pessoa me tratou como um ser humano. Ele disse de costas para ela. Ainda devo a essa pessoa. Larissa se recuperou e voltou aos plantões no começo da semana seguinte. Conseguiu completar exatamente 2 noites. Na quarta à tarde, assim que chegou no setor, a chefe de enfermagem parou ela no corredor, com cara de desconforto, e disse que a diretoria do hospital queria falar com ela na hora. 3 pessoas esperavam na sala de reunião, uma do RH, uma da farmácia e o chefe da emergência. Uma pilha de papéis na mesa. Recebemos uma denúncia, disse o representante do RH. Foi enviada de forma anônima. Acusa você de tirar medicamento do armário de suprimentos e levar para fora do hospital. Larissa ficou parada. Eu nunca fiz isso. A gente entende que por enquanto é só uma acusação, mas quem enviou anexou documentação. Ele virou a primeira página. Tem uma cópia de um boletim de ocorrência da sua residência particular e seu nome aparece nele. Ela olhou para o papel. O nome dela no meio da página, datilografado, e ela reconheceu na hora que aquilo diante dela era a noite no porão da casa do pai, agora emoldurada e preservada como registro oficial. Isso não é verdade, senhorita Andrade. Ainda não chegamos a nenhuma conclusão. Mas quando a acusação envolve medicamento, o procedimento exige que a gente suspenda você temporariamente enquanto revisamos o estoque e os registros de dispensação. Você continua recebendo o salário integral e entramos em contato quando a revisão terminar. Quanto tempo vai levar? Os 3 se entreolharam. Ninguém respondeu. Larissa balançou a cabeça, tirou o crachá do pescoço, colocou na mesa e saiu. Caminhou o trajeto inteiro de volta para o cais e não pegou o ônibus. O céu foi escurecendo. O vento do mar soprava contra ela subindo a ladeira e ela continuou andando até a rua terminar no pier. Foi até a ponta, onde os pilares de madeira preta estavam grudados de cracas, e ficou olhando para baixo. A água embaixo dos pés estava preta como tinta, as ondas lambendo firme a madeira. E dentro dela,
Havia um silêncio estranho e terrível. Tinham tirado dela a casa, o salário, o bom nome e até o pai. Ela tinha ficado de pé por tudo isso, porque toda noite ainda conseguia vestir aquele jaleco azul, colocar as mãos no peito de um estranho e puxar uma vida de volta da escuridão. Era a única coisa que ainda tinha. A única coisa que ninguém tinha conseguido tocar. E agora tinham tirado isso também. Ela não chorou. Só ficou ali parada por muito tempo, os braços soltos ao lado do corpo, olhando para a água. Então ouviu passos nas tábuas de madeira atrás dela, devagar e cuidadosos, junto com a respiração cansada de uma senhora subindo a ladeira. Filha, Larissa se virou. A senhora idosa vestia o mesmo suéter grosso do ano inteiro, com flores ainda grudadas nas mãos vindas da barraca de sopa na frente do mercado. O que você está fazendo parada aqui tanto tempo? Esse vento derruba até gente saudável. Só vim tomar um ar, Dona Doris. É, um ar. Dona Doris se aproximou e ficou ao lado dela, olhando para a água como se houvesse algo fascinante debaixo da superfície. Depois estendeu a mão e fechou os dedos no pulso de Larissa. Não puxou, só segurou. Vem comigo para casa. Acabei de terminar de cozinhar um caldo. Senta, come uma tigela, e depois você pensa o que quiser. Dona Doris, não tô com fome. Eu não perguntei se você estava com fome. Ela pegou Larissa pela mão e a levou de volta para a beira do cais. E embora a mão dela fosse enrugada, o aperto era surpreendentemente forte. No meio do pier de madeira, a velha parou de repente, virou a mão de Larissa com a palma para cima e estudou aquilo sob a luz do cais, os dedos rachados, os calos na base. Olhou por um tempo demorado demais. Tem alguma coisa errada? Não, disse a velha. Eu já conheci alguém com as mãos exatamente iguais às suas. Exatamente iguais. Quem era? Dona Doris soltou a mão de Larissa e ajeitou a barra do suéter. Isso foi há muito tempo. Vamos. Ela levou Larissa até o começo dos barracões de rede antes de voltar. Larissa sentou no degrau da porta, abraçou os joelhos. Não sabia quanto tempo tinha ficado ali, antes de a sombra de um homem se estender pelo concreto na frente dela. Ellie não perguntou o que tinha acontecido. Não falou uma palavra sequer sobre o hospital, a denúncia ou quem tinha mandado. Só tirou o casaco, colocou por cima dos ombros dela, sentou ao lado no degrau, deixando distância suficiente entre os dois. Teve uma noite de chuva, ele disse. Há muito tempo, Larissa não levantou o olhar. Ela puxou o casaco um pouco mais apertado nos ombros. Que noite de chuva! Tinha um homem deitado na passagem atrás da emergência do Hospital Santa Ana, ele disse. Sem documento. Sem ninguém do lado. O sangue tinha encharcado um lado da camisa. Ele conseguiu rastejar até ali porque era o lugar mais próximo com luz. Larissa se virou para ele. A segurança saiu e ia chamar a polícia, porque, segundo o procedimento, tinha que chamar. Um homem sem documento, ferido daquele jeito. Todo mundo já sabia o tipo de encrenca que ele devia ter metido. Então uma enfermeira saiu. Ele fez uma pausa. Ela se ajoelhou no concreto molhado. Não perguntou o nome dele. Não perguntou quem tinha feito aquilo. Não perguntou se ele tinha dinheiro. Perguntou só uma coisa. Você ainda me escuta? Larissa ficou completamente parada. Ela levou ele para uma salinha de tratamento nos fundos, limpou o ferimento com as próprias mãos e deu os pontos ela mesma. Trabalhou bem devagar e com cuidado. Mais cuidado do que era necessário para um homem como ele, até ele ter que perguntar por que ela estava se dando tanto trabalho. Ela disse que todo ferimento vira uma cicatriz. Mas se essa cicatriz fica bonita ou feia, depende de quem segura a agulha acreditar que o paciente é um ser humano. A mão de Larissa apertou a beirada do casaco. Quando terminou, ela disse que ele tinha que tomar remédio ou o ferimento infeccionava. Ela disse que não tinha dinheiro para comprar. Ela saiu, voltou um pouco depois, enfiou alguma coisa no bolso do casaco dele e disse para ele ir embora antes da troca de turno. Ele enfiou a mão dentro do próprio casaco, tirou um objeto pequeno e colocou no degrau de concreto entre eles. Era uma caixinha de antibiótico. O papelão tinha amolecido de tanto ser segurado, as bordas gastas de branco, a impressão na tampa quase toda apagada, e num canto tinha uma linha escrita à mão em tinta desbotada, dando a dosagem, a letra levemente inclinada de alguém que escreveu às pressas durante um plantão noturno.
Larissa olhou para baixo. Olhou por muito tempo. Então estendeu a mão e ela tremia tanto que precisou tocar a caixinha 2 vezes antes de conseguir pegar. Isso veio do meu armário pessoal. Sim, do meu armário. Não era propriedade do hospital. Eu sei. Ela virou a caixinha e olhou para a própria letra. E naquele instante, cada fragmento espalhado dos últimos dias se encaixou de repente. A cicatriz no antebraço dele, com os pontos que pareciam tão familiares que ela tinha travado no pátio molhado de chuva. A compostura deliberada, por baixo da roupa rasgada. As 4 palavras que ele tinha dito no pátio de concreto cheio de risadas. Você me reconheceu naquele dia, ela disse. Desde o momento em que fiquei no meio daquele pátio perguntando ao mercado inteiro do que estavam rindo. Não. Antes disso. Ela levantou os olhos. Antes mesmo de eu chegar. Ele confirmou com a cabeça. Vieram procurar por mim no mercado. Disseram que alguém ia me dar uma esposa de graça. Perguntei o nome dela. Disseram o seu. Larissa levou uma mão à boca. Então você já sabia. Já sabia. Você casou comigo por causa dessa caixinha de remédio. Ele ficou calado por muito tempo. A água batia nos pilares embaixo do pier, num ritmo firme, sem pressa. Eu me levantei naquela manhã por causa de uma dívida, ele disse. Sim, você perguntou. Então vou te contar a verdade. Se tivessem falado outro nome, eu não teria me levantado debaixo daquela marquise. Então escuta o resto. Ele se virou e olhou para ela. Essa dívida comprou exatamente uma manhã de mim. Nada mais. Tudo que veio depois. Toda vez que estendi o cobertor na frente dessa porta. Toda vez que fiquei na escuridão, esperando seu ônibus desaparecer. Toda noite que fiquei sentado ao lado dessa cama. Nada disso tinha mais a ver com aquela caixinha de remédio. Fiquei por sua causa. Larissa baixou a cabeça. As lágrimas caíam direto na palma que segurava o remédio. Uma gota. Depois muitas mais. E ela não enxugou. Todos esses anos, eu pensei, ela disse, a voz quebrando. Pensei que tudo que eu fazia caía num vazio qualquer e sumia. Que ninguém lembrava. Ninguém guardava nada disso. Alguém guardou. Ela balançou a cabeça e riu através das lágrimas. Por que tinha que ser justo você, nessa cidade inteira? Não existe coincidência, ele disse. Eu tinha gente procurando você esse tempo todo. Descobri antes do inverno que você trabalhava no Santa Ana e esse cais sempre foi meu. Me escondi aqui porque é o meu território, não por outro motivo. E minha madrasta, ela não escolheu qualquer um por acaso. Foi procurar o homem com a pior fama do bairro. Ele virou o olhar para a água escura. E apontaram direto para mim. Naquela noite, pela primeira vez, ficaram sentados juntos até tarde. Não como 2 pessoas separadas por uma porta, mas como 2 pessoas dividindo o mesmo degrau. Larissa ainda segurava a caixinha de remédio na palma da mão. Contou para ele sobre a denúncia, sobre a sala de reunião, onde 3 pessoas esperavam por ela, e sobre o crachá que tinha deixado na mesa. Ele escutou tudo sem interromper. E quando ela terminou, disse só uma coisa, que a verdade viria à tona, e que ela não devia jogar fora a profissão por causa de um papel escrito por qualquer um. Perto do amanhecer, ela adormeceu encostada no ombro dele. Ele não se mexeu até o céu começar a clarear. Mas o que chegou com aquela manhã não foi paz. No fim da tarde, enquanto Larissa pendurava roupa no quintal atrás do quarto, ela ouviu motores. Não um veículo, muitos. Pneus rolando pelo concreto úmido da ladeira que descia para o cais, firmes e devagar, sem pressa, do jeito que veículos se movem quando sabem que ninguém vai ousar ficar no caminho. Ela deu a volta para frente e ficou paralisada. O pátio inteiro na frente da fileira de galpões, o mesmo pátio de concreto onde as pessoas tinham rido na cara dela enquanto ela vestia um vestido de noiva de segunda mão, agora estava tomado por uma fileira de carros pretos. Os peixeiros abandonaram as bancas. Os rapazes do bar se amontoaram na porta. O mercado inteiro ficou em silêncio total. A porta do primeiro carro abriu. O homem alto de cabelo raspado desceu, e Larissa o reconheceu na hora como o estivador dos galpões do lado leste, o homem que sempre acenava para ela quando passava. Mas hoje, ele vestia terno preto. E não andava como um homem que carregava carga. Atravessou o pátio em linha reta, parou 3 passos do degrau da frente e se abaixou num joelho no concreto. Senhor Cordeiro! Atrás dele,
A fileira inteira de homens que tinha saído dos carros baixou a cabeça ao mesmo tempo. Larissa se apoiou na moldura da porta. Olhou para as costas curvadas, para o homem ajoelhado na frente da própria casa, depois para o marido, que ainda ficava ali com a roupa rasgada, a caneca de metal na mão. Fala, a voz dele varreu o pátio. E não era mais a voz do homem que cortava lenha ali. Chegaram até esse lugar. Não estão só desconfiando. Sabem com certeza, e sabem da sua esposa. Houve um silêncio bem breve. Então Larissa viu algo que lembraria pelo resto da vida. Viu ele pousar a caneca de metal no degrau e se endireitar. E no espaço de uma única respiração, tudo o que ela sempre soube dele caiu dos ombros como um casaco escorregando do cabide. Ele não ficou mais alto, não ficou maior, só o jeito de ficar de pé tinha mudado, o jeito de olhar para o mundo. E de repente o pátio inteiro cheio de homens pareceu encolher ao redor dele. Quanto tempo? 1 hora no máximo, senhor. O segundo carro tira minha esposa primeiro. Usa o túnel norte e fica longe da ponte. 2 carros de escolta, um na frente abrindo caminho. Sim, senhor. Tarcísio, senhor, escuta com atenção. Se acontecer qualquer coisa na estrada, ela é a prioridade. Não a carga, não os arquivos e nem eu. Ela. Entendido. Ele se virou para Larissa. Ela ainda estava na porta, um pregador na mão. Entra e arruma suas coisas. Leva só a mala velha, nada mais. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Larissa, falei. Ela se ouviu responder. Foi pro quarto e ficou parada por um instante no meio daquele chão impecável. Depois fez exatamente o que ele tinha dito. Dobrou algumas mudas de roupa, pegou o caderninho do hospital, tocou a frente da blusa para checar se a foto ainda estava onde a tinha guardado e, por fim, colocou a caixinha de antibiótico bem no fundo da mala. Quando saiu, a porta do carro já estava aberta. Saíram do cais quando a noite começava a cair. Larissa sentou no banco de trás, atrás de um vidro tão grosso que o vento lá fora tinha virado um zumbido distante, e a porta se fechou com o som pesado de um cofre. Ela se virou para olhar pela janela. Os galpões diminuindo. O pátio de concreto diminuindo. A marquise sob a qual um homem tinha ficado sentado por meses para ninguém reconhecê-lo, diminuindo. Depois o cais inteiro foi sumindo numa linha fina de luzes amarelas, ao lado da água preta. Larissa encostou a testa no vidro. Com quem eu me casei nessa vida? Ela sussurrou. Ninguém no carro respondeu. O carro não parou em nenhum bairro que Larissa reconhecia. Desceu por uma rampa subterrânea, passou por uma porta de aço que abriu e fechou atrás deles, e ela foi levada num elevador que subia direto até o andar mais alto de uma torre de vidro, à beira da baía. Quando as portas se abriram, o Rio de Janeiro inteiro se estendia diante dela sob o céu noturno, e ao longe, na beirada da água escura, ela conseguia ver a linha fininha de luzes amarelas do mercado de peixe que tinha acabado de deixar. Na parede do saguão havia um único nome formado em letras de metal: Cordeiro. Ela ficou olhando para aquele nome, a última peça de uma verdade que ela já tinha testemunhado lá nas docas. Ele saiu do corredor atrás dela. O casaco rasgado tinha sumido, barba feita, vestindo uma camisa branca impecável, com as mangas dobradas até o cotovelo. Só a cicatriz no antebraço continuava a mesma. Ela não perguntou sobre o luxo, os carros ou os homens que tinham se ajoelhado na chuva. Já tinha visto o suficiente para entender o tamanho do poder dele. Em vez disso, olhou além do horizonte iluminado e se virou para encará-lo. Não me importo com o prédio, nem com o nome na parede, ela disse baixinho, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Eu vi o que aconteceu no cais. Você não é um homem se escondendo do mundo. Você é o homem que comanda ele. Então para de me dar pedacinhos da verdade. Me diz do que estamos fugindo, Renato. Renato ficou em silêncio por um longo instante, encarando-a. Depois puxou uma cadeira e sentou de frente para ela. Você tem certeza que quer saber de tudo? Você mesmo me disse uma vez que quanto menos eu soubesse, mais segura eu ficava, ela respondeu. Mas hoje me colocaram dentro de um carro blindado com escolta armada. Se vou dividir sua vida, não vou fazer isso vendada. Ele confirmou devagar com a cabeça. Então contou. Contou sobre os pieres ao longo da baía, sobre os galpões, sobre em que mãos passavam as mercadorias que entravam e saíam da cidade.
Contou sobre os anos em que era muito jovem, sobre como um menino do cais tinha subido até um lugar que ninguém do cais nunca tinha alcançado. Falou sem esconder nada e sem tentar embelezar, chamando cada parte pelo nome próprio. Depois contou sobre as linhas que nunca tinha cruzado. Nenhum contrabando, nenhuma vez, mesmo nos anos em que era o jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Nenhum mal a mulheres, nenhum mal aos pobres do bairro. Quem faz negócio comigo e viola essas 3 regras é cortado. Não tem segundo aviso. Por que essas 3 regras? Você já sabe por quê. Larissa ficou calada. E agora, ele continuou, estou movendo tudo para transporte legalizado. Armazém, container, documento limpo, imposto pago em dia. Parte do caminho já está para trás. O que falta é a parte mais difícil. E é exatamente por isso que tem alguém dentro da minha organização vendendo informação. Quando uma máquina começa a rodar limpa, tem gente que perde o lugar onde comia. Ela escutou tudo. Depois levantou os olhos. E o que fez ele ficar paralisado não foi o que ela disse, mas o fato de ela estar tremendo. Não tô com medo de você, ela disse. Tô com medo do seu mundo. Sua enfermeira. A vida inteira só soube uma coisa. Como manter as pessoas vivas. Mas no seu mundo, as pessoas somem. Ele não discutiu. Escuta bem, ela disse. No dia em que me empurraram até aquele cais, eu não casei com seu dinheiro. Nem sabia que você tinha R$ 1 sequer. Casei com a humilhação que jogaram na minha cara. Então agora, mesmo que você seja dono desse prédio inteiro, isso não compra mais nada de mim. A única coisa que você pode me dar é a verdade. Até a parte mais feia dela. Então vou te dar a parte mais feia, ele disse. Mas ela não é minha. Ele colocou uma pasta fina na mesa. Meu pessoal rastreou o que aconteceu na sua casa naquela noite em que o colar apareceu na sua gaveta. Elas não estavam só tentando te mandar embora e tirar você de vista. Precisavam de um boletim de ocorrência com seu nome, algo já pronto, esperando. O segundo passo era te levar até o cais e casar você com um homem sem documento, vivendo do lado de fora de um galpão. Depois, pretendiam colocar as 2 coisas na frente de um juiz para ele acreditar que você era o tipo de pessoa incapaz de cuidar de si mesma e nomear alguém da família para fazer isso por você. Larissa olhou para a pasta. Cuidar de quê? Eu não tenho nada. Essa é a mesma pergunta que estou fazendo, ele disse. A gente rastreou a denúncia anônima enviada para o hospital. Foi impressa na impressora do escritório da casa do seu pai. Naquela noite tarde, no camarim, Tarcísio esperava perto da porta enquanto Renato ajustava uma gravata borboleta preta na frente do espelho. Senhor, ainda não entendo. A família Andrade está inteira nas suas mãos. O senhor tem toda a dívida deles. Um telefonema acaba com tudo hoje mesmo. Então por que esperar até o evento? Renato ajeitou o colarinho. Porque um golpe dado no escuro é para um inimigo. Tarcísio, isso é diferente. Isso é sobre a honra da minha esposa. E honra tem que ser resgatada à luz do dia, sob as luzes, na frente das mesmas pessoas que riram dela. O evento beneficente do Hospital Santa Ana aconteceu no salão nobre de um hotel tradicional, o lugar onde a elite carioca se reunia uma vez por ano para assinar cheques grandes o suficiente para os jornais estamparem os nomes. Esse ano foi diferente. O principal patrocinador era um nome que nunca tinha aparecido na lista de doadores. E mesmo com o evento já começando, ninguém sabia o rosto de quem estava por trás. Marlene chegou cedo com Sabrina pendurada no braço, levando a filha de mesa em mesa para cumprimentar os convidados. Rodrigo vinha atrás, sorrindo largamente, apertando mãos com confiança treinada, falando da próxima rodada de captação para quem quisesse ouvir. Osvaldo chegou por último, calado, uma mão apertando firme uma pasta fina de couro. Larissa chegou depois, por uma entrada lateral, e ficou na beirada do salão num vestido escuro simples, sem joia nenhuma. Várias enfermeiras que já tinham trabalhado com ela viram e desviaram o olhar. Já tinham ouvido falar da denúncia. Então as luzes do salão baixaram e o diretor do hospital subiu ao palco. Agradeceu aos patrocinadores, depois falou da maior doação da história da fundação, um valor suficiente para reconstruir a emergência inteira e abrir uma clínica comunitária extra perto do cais. É uma grande honra apresentar o presidente do Grupo Cordeiro,
senhor Renato Cordeiro. O salão inteiro aplaudiu. Um homem se levantou da primeira fila e subiu ao palco de terno preto e gravata borboleta preta, se movendo com a calma tranquila de quem nunca precisou correr para entrar em nenhuma sala. Os aplausos continuaram. Então, na mesa 4, uma taça caiu. Sabrina derramou a taça de vinho na mesa, a mão tremendo sem parar, os olhos arregalados fixos no palco. Marlene ficou sentada rígida, os lábios entreabertos, o rosto empalidecendo aos poucos por baixo da maquiagem. Osvaldo se levantou por completo da cadeira. É ele, Sabrina sussurrou. Mãe, é o homem do cais. Fica quieta. É ele mesmo. Reconheci na hora. Falei para ficar quieta. Mas Marlene não conseguia mais tirar os olhos do homem no palco. Dentro da mente dela, tudo se encaixava com uma clareza rápida e implacável. O fundo de investimento anônimo que tinha comprado toda a dívida da família, o nome cujo dono ninguém nunca tinha visto, o homem para quem ela tinha mandado o caseiro com um envelope de trocado e um recado de que alguém dava a ele uma esposa de graça. Ela estendeu a mão e agarrou à beira da mesa. No palco, Renato falou brevemente. Falou do cais onde tinha crescido, das pessoas que ainda esperavam horas na emergência e de como aquele dinheiro não era caridade, mas algo sendo devolvido. Depois agradeceu a todos e desceu. Não olhou nem uma vez para a mesa 4. Na beirada do salão, os olhos dele encontraram Larissa e ele deu um leve aceno de cabeça. O salão inteiro se virou naquela direção. Cochichos começaram a se espalhar. O evento continuou, mas o clima tinha mudado por completo. Marlene ficou parada como uma estátua. Rodrigo começou a suar, os olhos disparando para a saída sem parar. E Osvaldo, que não tinha falado com ninguém a noite inteira, se levantou da cadeira carregando a pasta de couro fina. Atravessou o salão e passou pela esposa sem parar. Aonde você vai? Marlene perguntou baixinho. Ele não respondeu. Num canto do salão, 3 homens de terno cinza sentavam numa mesa com representantes da prefeitura. E os crachás presos no paletó traziam o nome de uma divisão de crimes econômicos. Osvaldo parou na frente da mesa deles. Meu nome é Osvaldo Andrade, disse. Tenho documentos sobre o senhor Rodrigo Meireles. Foram reunidos por um investigador que contratei. 4 estados, vários casos com o mesmo método, empresas registradas em endereços que não existem. Ele colocou a pasta na mesa, abriu as travas e empurrou na direção deles. Um dos 3 pegou a primeira pilha de papéis, correu os olhos rápido e olhou para ele. O senhor sabe que esse homem está para se casar com sua filha, senhor Andrade? Sei, disse Osvaldo. A voz não estava firme, mas ele não parou. É exatamente por isso que trouxe isso aqui. Ele endireitou as costas. Teve uma vez na minha vida em que fiquei calado quando devia ter falado. Não pretendo ficar calado uma segunda vez. Os 3 homens não esperaram o jantar terminar. Levantaram, contornaram 2 fileiras de mesa e chegaram até Rodrigo Meireles bem na hora em que ele ria com um convidado sobre o mercado do próximo trimestre. O da frente se inclinou e falou uma frase curta no ouvido dele. O sorriso de Rodrigo sumiu em meio segundo. Deve ter algum engano. Por favor, vem com a gente lá fora conversar. Tô no evento da minha noiva. O senhor pode sair andando por conta própria ou a gente faz de outro jeito. A escolha é sua. Rodrigo se levantou. Ainda teve tempo de ajeitar a gravata. Ainda teve tempo de sorrir para as 2 mesas próximas como se tudo aquilo fosse só um mal-entendido. E então, quando puxaram os braços dele para trás, o salão inteiro ouviu o clique metálico das algemas. Sabrina se levantou de um salto. Marlene segurou a mão da filha e puxou de volta para a cadeira, os olhos ainda fixos para frente. Levaram Rodrigo pelo meio do salão, passando por todas as cabeças que se viravam para ver, e quando chegaram perto da saída, ele parou. Espera, disse ao homem que segurava seu braço. Antes de escrever o relatório de vocês, deixa eu simplificar. Sei o que vou perder, mas tenho algo que vale a pena trocar. Pode falar isso na delegacia. Se eu falar aqui, as pessoas certas vão ouvir. Ele virou a cabeça, varreu o olhar pelo salão e parou quando encontrou Renato. Vocês acham que eu simplesmente decidi sozinho me aproximar dessa família? Alguém me pagou para me grudar nos Andrade. Pago adiantado, pago em cheio. E me disseram exatamente o que essa família precisava para eu oferecer a coisa certa.
O salão inteiro ficou em silêncio. Marlene se virou. Quem? Alguém perguntou. Rodrigo torceu o lábio. Vocês vão descobrir logo. E, sinceramente, não sou o maior peixe desse salão hoje. Ele riu. Naquele exato instante, as luzes se apagaram. Não uma fileira de luzes. O prédio inteiro. Luzes do teto, da parede, do palco, do corredor, tudo morreu de uma vez. E o salão nobre afundou numa escuridão tão espessa que só restou o brilho azulado e fraco das saídas de emergência. Um vidro se espatifou. Alguém gritou. Cadeiras viraram, e passos irromperam em caos, enquanto as pessoas corriam para as portas. Renato disse uma única palavra dentro do fone. As luzes de emergência voltaram cerca de 1 minuto depois, fracas e amareladas. Tarcísio já estava do lado dele. Senhor, onde está ela? Tarcísio não conseguiu responder. O lugar onde Larissa tinha ficado, na beirada do salão perto do corredor oeste, agora só tinha uma cadeira caída de lado. O celular de Renato vibrou. Ele olhou para a tela e viu uma mensagem de um número desconhecido. Leo. Depois entregou o telefone a Tarcísio. As pessoas empurravam em direção às saídas. Ninguém percebeu o homem de terno preto se movendo contra a multidão, indo para o corredor escuro. Senhor, deixa eu ir com o senhor. Não, você não está armado. Correto, se ele. Tarcísio. Renato parou e se virou para ele. Guarda a entrada. Não deixa ninguém entrar nesse corredor, incluindo nossos próprios homens. E liga para os 3 investigadores. Diz para eles não levarem o Rodrigo ainda. Hoje não acabou. Tarcísio confirmou com a cabeça. Renato entrou no corredor escuro. No fim dele ficava a área de serviço antiga do hotel, a passagem que descia para o porão, o ponto que todo esquema de segurança marcava como ponto cego, porque o homem que um dia tinha desenhado os procedimentos de segurança para toda a organização de Renato era o mesmo homem que esperava lá embaixo agora. A porta de ferro estava entreaberta. Dentro, só uma luz de emergência acesa na parede. Larissa sentava numa cadeira de plástico perto de um pilar de concreto, as 2 mãos apoiadas nas coxas, o rosto pálido, mas não em pânico. Atrás dela, um homem de meia idade, cabelo grisalho, vestindo terno cinza de funcionário de logística. Você veio sozinho. Bom, o homem disse. Wagner, você ainda lembra meu nome. Fico lisonjeado. Solta ela. Ainda não. Wagner apontou para cima, na direção do salão. Aqueles homens lá em cima têm os arquivos do Rodrigo. Não me importo com isso. Se ele cai, cai. Mas o que eu preciso é algo que só você tem. O registro completo de todo o fluxo de dinheiro que passou pela sua mão todos esses anos. Aquele que você trancou na noite em que fechou toda a rota do cais. Me dá esse registro com sua confirmação assinada de que foi apagado e devolvo sua esposa. Renato ficou parado no meio do corredor. Você entende o que acabou de fazer? Claro que entendo, Wagner disse. Toquei na única coisa que você mais se importa, não foi? Larissa não olhava para nenhum dos dois. Desde o momento em que a tinham trazido para ali, tinha ficado sentada exatamente como mandaram. Mas os ouvidos escutavam outra coisa. O homem atrás dela respirava errado. Não era a respiração acelerada de quem estava sob pressão. A cada inspiração, um chiado fino soava dentro do peito e cada expiração se arrastava, longa e forçada, como se os pulmões se recusassem a soltar o ar. Ela já tinha ouvido aquele som centenas de vezes na emergência. Senhor, ela disse. Wagner estremeceu. Cala a boca. O senhor está tendo uma crise de asma. Falei para calar a boca. Continua gritando e vê quantos minutos mais aguenta de pé. Ele se virou para gritar com ela, mas as palavras travaram na garganta. Os ombros se ergueram. Precisou apoiar uma mão no pilar de concreto. Renato deu um passo à frente. Fica onde está. Wagner arfou. Renato parou. Larissa se levantou devagar da cadeira, as 2 mãos abertas, as palmas voltadas para fora. Olha para mim. Não olha para ele. Só olha para mim. Ele olhou. O rosto começando a perder cor, e uma sombra azulada surgindo nos cantos dos lábios. Baixa os ombros. Não trava. Quanto mais tensão, mais o pulmão fecha. Respira pelo nariz e conta 1, 2. Depois franze os lábios como se fosse apagar uma vela e solta o ar bem devagar, contando até 4. Segue comigo. Ela inspirou. Ele olhou, depois fez o mesmo, mais devagar.
Solta todo o ar antes de puxar de novo. Isso mesmo. Ela deu meio passo mais perto. Onde está seu remédio? No. Ele não conseguiu terminar a frase. Bolso interno ou externo? Com a mão tremendo, ele apontou para o lado esquerdo do peito. Larissa enfiou a mão no paletó dele e tirou uma bombinha de plástico pequena. Sacudiu com firmeza e tirou a tampa. Solta todo o ar primeiro, bem completo. Ela colocou o bocal entre os lábios dele. Agora inspira fundo. Eu aperto junto. 1, 2, ela apertou. Ele inspirou. Feche a boca. Segura. Conta até 10 na cabeça. Não respira ainda. Ele segurou a respiração. Os ombros ainda tremiam, mas o chiado foi diminuindo aos poucos. Ela deu outra dose. Depois puxou a cadeira para trás dele. Senta, se inclina para frente e apoia os 2 cotovelos nos joelhos. Continua respirando devagar, do jeito que fez antes. Wagner desabou na cadeira. A bombinha continuava na mão dele, enquanto a mão que tinha segurado Larissa a soltou sem ele nem perceber. Ela recuou 2 passos, depois um terceiro, e caminhou até o marido. Renato esticou o braço para trás e a puxou para trás dele. Depois deu um passo à frente e se abaixou na frente de Wagner até ficarem no mesmo nível dos olhos. Você me escuta? Wagner confirmou com a cabeça. Não vou te ameaçar. Você já me conhece. Só vou te contar o que é verdade. A voz dele saiu bem baixa. Toda sua rota de dinheiro está nas minhas mãos. Você já sabe disso. O que você não sabe é que a casa no norte, onde sua esposa mora com seus 2 filhos que ainda estudam, está registrada numa empresa intermediária. Comprei essa empresa no ano passado. Wagner levantou os olhos. Tem 3 investigadores esperando lá fora. Cedo ou tarde eles vão chegar até você sem precisar da minha ajuda. Quando chegarem, tudo que estiver em nome da sua esposa vai congelar também. Ela vai perder a casa. Vai perder o nome respeitável que ainda tem. E seus filhos vão crescer dentro de uma história estampada em jornal. O que você quer? Quero que você saia lá fora por conta própria. Senta com aqueles 3 e confessa. Conta tudo. Quem pagou o Rodrigo para se grudar na família Andrade? Para onde esse dinheiro foi e quem assinou? Se confessar, você cumpre pena. Ninguém apaga isso. Mas eu pago o advogado. A casa fica em nome da sua esposa. Seus filhos ficam na mesma escola. Fica calado e você perde tudo, incluindo eles. Wagner baixou a cabeça. Levou um bom tempo até conseguir falar, a voz áspera e rouca. Como você sabe cada lugar onde eu piso? Porque fui eu que te ensinei, Renato disse. Toda porta, todo ponto cego. Em todos esses anos fazendo isso, cometi um único erro, e foi esse. Um som seco e mecânico veio do teto. Depois o sistema de iluminação do prédio inteiro voltou de uma vez. Wagner estreitou os olhos com a claridade repentina. Depois apoiou as 2 mãos nos joelhos, se levantou, guardou a bombinha no bolso e caminhou pela porta de ferro por conta própria, onde os 3 homens de terno cinza esperavam. Quando Larissa foi trazida de volta para o salão nobre, o evento já tinha terminado. Cadeiras viradas por toda parte, e restava um pouco mais de uma dezena de pessoas no centro do salão. Os 3 homens de terno cinza sentavam numa mesa comprida encostada na parede. Marlene sentava na fileira de cadeiras de frente para eles, as costas retas, as 2 mãos nos joelhos. Sabrina sentava um assento afastado da mãe. Osvaldo ficava de pé perto da janela. Então passos ecoaram no corredor, e um senhor de idade carregando uma pasta de couro foi escoltado para dentro. Um homem que Larissa tinha visto entrar no escritório da madrasta incontáveis vezes ao longo dos anos. Ela colocou a pasta na mesa, abriu as travas e falou antes que alguém pudesse perguntar quem era. Quero prestar depoimento voluntariamente antes que venham me procurar. O homem na cabeceira da mesa perguntou quem ele era. Sou o advogado da família Andrade, ele disse. Há muito tempo. Larissa ficou de pé no fim do salão, os 2 braços cruzados nos cotovelos. De onde estava, só conseguia ouvir fragmentos. O primeiro fragmento foi um documento tirado da pasta e colocado na mesa. E o nome escrito nele era o da mãe dela, Marta Andrade. Um testamento, não aquele que Larissa tinha ouvido mencionarem em casa. O que as pessoas afirmavam dizer que sua mãe não tinha deixado nada além de alguns pertences velhos.
Esse era diferente. O nome dela estava ali. O segundo fragmento foram 2 palavras que ela precisou ouvir 3 vezes até entender. Fundo de reserva. O advogado disse que Marta tinha criado um fundo em nome da filha, projetado para ser liberado automaticamente quando aquela criança completasse 28 anos, e que durante todos aqueles anos ele tinha sido o responsável por administrar. Quando Larissa ouviu aquilo, ela estendeu a mão e segurou a cadeira mais próxima. A vida inteira, ela tinha acreditado que a mãe tinha morrido sem nada. A vida inteira, ela tinha acreditado que continuava naquela casa porque não possuía absolutamente nada. O terceiro fragmento veio do advogado com a voz de um homem lendo a própria sentença. Ele falou de assinaturas. Disse que ano após ano tinha assinado no lugar dela, criado documentos de transferência para uma pessoa que nem sabia o que estava supostamente sendo transferido, e o dinheiro tinha saído do fundo de forma constante. Todo mundo naquele salão já tinha adivinhado para onde tinha ido antes mesmo dele terminar a frase. Larissa não olhou para Marlene, não olhou para ninguém. Estava lembrando de todas aquelas noites em que tinha ficado com o celular na mão transferindo cada real do salário. E lembrava das palavras que sempre repetiam para ela, que assim que a dívida fosse paga, ela podia ir aonde quisesse. Então veio o fragmento final. O advogado tirou outra folha, só uma página, escrita à mão numa letra trêmula e inclinada de um velho. Disse que era o depoimento de um mecânico aposentado que vivia numa casa de repouso do outro lado da cidade e que o homem tinha ligado para ele 2 semanas antes porque não queria levar aquele segredo. O depoimento continha 2 coisas. A primeira era que na noite em que Marta Andrade morreu, ela não estava indo visitar ninguém e não tinha saído para fazer compras. Estava a caminho do escritório do advogado porque já tinha marcado uma consulta para revisar o testamento inteiro. A segunda era só uma linha. O velho mecânico tinha escrito que aceitara dinheiro naquele ano. O salão inteiro ficou em silêncio. Larissa ficou presa ao chão no fim do salão. Não chorou. Só sentiu um zumbido nos ouvidos, enquanto um pensamento se repetia sem parar dentro da cabeça, que durante todos aqueles anos ela tinha acreditado que a mãe a tinha abandonado. Quando, na verdade, a mãe estava a caminho de lutar por ela. O homem na cabeceira da mesa se virou para Marlene. A senhora sabia disso, dona Marlene? Marlene não respondeu na hora. Ficou olhando fixo para frente. Eu não toquei em nada. Não perguntei se a senhora tocou. Perguntei se sabia. Silêncio longo se seguiu. Eu sabia, ela disse. Há quanto tempo você sabe? Muito tempo. Sabrina se virou para a mãe, os lábios se abrindo, mas nenhuma palavra saiu. Osvaldo continuou perto da janela, os ombros caídos, uma mão apoiada na moldura, como se não conseguisse mais ficar de pé sem ela. Perto do amanhecer, depois que todos os outros já tinham sido levados embora, o diretor do Hospital Santa Ana se aproximou de Larissa. Na mão dele estava o crachá que ela tinha deixado na sala de reunião naquele dia. A denúncia foi confirmada como fabricada, senhorita Andrade, ele disse. Em nome do hospital, peço desculpa. Seus plantões continuam esperando por você. Larissa aceitou o crachá, segurou firme na mão, e ainda assim não chorou. Tinha mais uma coisa dentro da pasta de couro do advogado, algo que ele tinha guardado até o fim. Uma envelope com as bordas amareladas, ainda selado com o mesmo adesivo de todos aqueles anos atrás. E na frente, poucas palavras escritas à mão. Para Larissa, da mãe. Ela levou para casa, mas não abriu na hora. Esperou até de manhã. Esperou até poder sentar sozinha no quartinho com o sol entrando pela janela. E só então quebrou o lacre. Dentro tinha uma única folha dobrada ao meio, escrita às pressas na letra levemente inclinada de uma mulher carregada de 100 responsabilidades, que ainda assim tinha se sentado porque precisava dizer alguma coisa. Sua mãe escreveu que se um dia chegasse em que Larissa se sentisse não amada dentro da própria casa, precisava lembrar de uma coisa por ela. A culpa nunca foi dela. Escreveu que Larissa era a coisa mais certa e verdadeira que já tinha feito na vida. Larissa leu a última linha, dobrou a carta de novo, apertou contra o peito e chorou. Chorou como quem segurou tudo por dentro durante anos, sem guardar mais nada. E do lado de fora da porta, o homem ficou esperando até o quarto ficar em silêncio antes de entrar. Naquela tarde, Dona Dores foi visitá-la.
Sentou na beirada da cadeira com as duas mãos nos joelhos, depois tirou uma fotografia antiga do bolso do suéter. Na foto tinham duas jovens vestidas de enfermeira, de pé na entrada de uma emergência, sorrindo para a câmera. Uma delas era Dona Dores, bem jovem naquela época. A outra tinha os mesmos olhos que Larissa via no espelho toda manhã. Eu era enfermeira-chefe no Santa Ana, Dona Dores disse. Sua mãe era minha melhor amiga. Larissa não conseguiu falar. Reconheci você no dia em que te trouxeram para o cais. Reconheci na hora pelas suas mãos. Então por que não? Porque fiz uma promessa para sua mãe. A velha alisou a borda da fotografia. Sua mãe uma vez me disse que se a filha dela conseguisse ficar de pé sozinha, ia ser forte pelo resto da vida. Então só me era permitido apoiar você, não carregar. Larissa olhou para a fotografia nas mãos. A vida inteira, tinha acreditado que a enfermagem era algo que fora obrigada a aceitar, depois que o próprio sonho tinha sido enterrado. Mas era o caminho que a mãe tinha trilhado antes dela, e Larissa tinha seguido sem nunca saber. Nas semanas seguintes, tudo se resolveu à sua maneira. Marlene foi indiciada. Nunca pediu perdão a Larissa. Só perguntou se os jornais iam publicar o nome dela. Sabrina foi visitá-la e ficou parada na porta por um bom tempo antes de conseguir falar. Eu te odiava porque você não tinha nada, e mesmo assim, alguém te amava de verdade. Ou tinha tudo, mas ninguém nunca me amou desse jeito. Larissa não respondeu, só serviu um copo de água para ela. Osvaldo foi o último, e caiu de joelhos no meio da sala. Larissa se abaixou e ajudou o pai a se levantar. Eu te perdoo, pai, ela disse, mas não vou voltar para aquela casa. Preciso aprender a viver por mim mesma primeiro. Naquela noite, Renato colocou uma pasta grossa na frente dela. Disse que continha todos os documentos necessários para dissolver o lado escondido do negócio e concluir a transição para transporte totalmente legal, e que ele ia perder muito com isso. Disse que a vida inteira outras pessoas tinham escolhido por ela, e ele não queria ser mais uma pessoa a fazer o mesmo. Que esse era o homem que ele seria de verdade a partir daquele dia, e que aceitar ou não era decisão inteiramente dela. Larissa olhou para a pasta, depois olhou para ele. Disse que escolhia ficar e escolhia ir devagar. Naquela primavera, no pátio de concreto na frente da fileira de galpões, uma clínica comunitária gratuita abriu as portas sob o nome Marta. As pessoas começaram a fazer fila cedo pela manhã. Estivadores, peixeiros e quem tinha passado a vida inteira com medo de entrar num hospital por causa da conta. As crianças do bairro ganharam balões e corriam em círculos pelo pátio, a risada delas ecoando pelo cais inteiro, batendo nas mesmas paredes que um dia tinham carregado a risada de outra manhã. Dona Dores trouxe uma panela grande de sopa, colocou na mesa e olhou para o marido e mulher de pé no degrau da frente. As pessoas geralmente se casam porque se veem no melhor momento uma da outra, ela disse. Mas vocês dois já se viram no pior momento. Isso é que significa de verdade ser marido e mulher. Essa história deixa a gente com algumas lições simples, mas profundas. Nunca meça o valor de uma pessoa pela roupa que ela veste, porque alguns dos maiores corações estão escondidos debaixo do tecido mais surrado. A bondade que a gente dá em silêncio nunca se perde. Ela só está fazendo o caminho de volta até nós, bem na hora em que mais precisamos. E perdoar não significa esquecer. Perdoar significa escolher não deixar o passado decidir o resto da nossa vida. Se a história de hoje tocou seu coração, deixa o like, compartilha com quem você ama e se inscreve neste canal para ouvir mais histórias assim todos os dias. Como vocês se sentem sobre a Larissa e o Renato? Escreve algumas palavras nos comentários e conta pra gente, porque os pensamentos que vocês compartilham lá do fundo do coração são sempre o que a gente mais espera. Desejamos de coração saúde duradoura, felicidade e paz todos os dias para vocês. Até logo, e a gente se vê no próximo vídeo.